Olá, pessoas, tudo bem? Estou passando aqui para fazer uma reflexão juntamente com vocês sobre como é importante a gente ter a certeza absoluta das nossas escolhas em relação a Deus, em relação a quem a gente serve, em quem a gente tem crido. Porque quando a gente tem essa certeza no nosso coração de fazer essa escolha, no meu caso, eu escolhi servir ao Senhor e eu tenho certeza que andando aqui na terra até que ele me recolha, né? Porque todos nós sabemos que nós temos um dia para sair dessa terra, para ir embora. Que Deus nos fez, né, um corpo com um espírito e uma alma, e no dia determinado ele vai nos levar. A gente vai morrer, né? A gente não vai ficar aqui para sempre. Então a gente faz nossas escolhas. Mas o que eu tenho visto, o que eu tenho ouvido de relatos são de pessoas que escolheram se afastar dos caminhos do Senhor, escolheram se afastar de Deus e fazer e trilhar seus próprios caminhos, fazer suas próprias, viver sobre suas próprias imaginação, por, por ter se decepcionado com pessoas em igrejas, vamos falar assim, em igrejas, né? Mas a gente sabe que as igrejas, né, a verdadeira igreja somos nós. A igreja, ela é remota, ela vai para todos os lugares conosco, né? Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Isso quando a gente tem essa conexão com o Pai, quando a gente tem essa conexão com Jesus, e a gente sabe que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que a gente não vai a Deus sem Jesus. Então, quando a gente faz essa escolha, a gente tem essa certeza do nosso coração. A gente pode se decepcionar com o homem, né? Nas igrejas, com as pessoas, mas nós também somos pessoas. Nós também decepcionamos umas às outras. Então a gente não pode perder de vista em quem a gente tem crido, em quem tem nos cuidado, quem é que tem provido, quem é que tem zelado, quem é que tem derramado sua graça, sua misericórdia, seu amor, mesmo a gente não merecendo, mesmo a gente não estando sendo grato, mesmo a gente não estando buscando a presença de Deus, a soberania dele sobre nossas vidas. Ele é maravilhoso, ele é misericordioso, ele não deixa nada nos faltar, ele está sempre derramando a sua cura, o seu carinho, o seu abraço, o seu sorriso para nós, né? Então, assim, a gente, quando a gente se decepciona nas igrejas, uns com os outros, não é sobre Deus, né? É sobre as pessoas são humanas, as pessoas são falhas. Na congregação, no convívio, acontece isso mesmo. Só que daí existe a questão, ao invés de você se afastar, existe a questão de você chegar para a pessoa com quem você se decepcionou, com quem falou coisas para você que você não gostou. Eu acho que cabe você chegar para aquela pessoa, chamar aquela pessoa e conversar com ela. Falar, poxa, irmã, aquele dia, assim, você agiu assim, assim, assim. Eu fiquei tão triste, eu fiquei tão magoada, eu não gostei, entendeu? Você dá à pessoa a oportunidade de te pedir perdão, né? De pedir desculpa para você, e você dá a oportunidade você aciona nela um comportamento que talvez ela não percebesse que ela tinha. Então, assim, conviver é muito difícil, né? Mas nós sabemos que não é sobre Deus. Não se afaste das igrejas, porque não é Deus que está fazendo isso com você. É o outro ser humano. E você também pode fazer, porque às vezes a gente responde rispidamente para uma pessoa, às vezes a gente não olha no rosto dela e não dá aquela atenção que ela queria.
A gente não sabe quais são os problemas, quais são as cargas que as pessoas estão carregando, as suas dores, as suas maledicências, as suas, as suas, as suas iras, as suas raivas. A gente não sabe a bagagem que cada um está carregando. E aí elas reagem de acordo com aquela bagagem que ela tá carregando. Né? Se ela está carregando um saco de batata podre, você não tem nada a ver com isso. E às vezes ela chega e joga aquele cheiro, né? Aquele ranço em cima de você. E você não estava de repente você também não estava num bom dia, você também não estava numa fase boa, e aí você não recebeu bem. Porque, claro que ninguém recebe bem uma questão que a gente não é saco de pancada, entendeu? Então, assim, é muito difícil amar do jeito de Jesus. A gente tem que pedir todos os dias discernimento, sabedoria. A gente tem que estar todo dia orando uns pelos outros, pedindo o amor de Deus, né? Que aumente o amor sobre as outras pessoas, para a gente ter empatia, né? Porque quando a gente fala em empatia, não é difícil a gente essa palavra é bonita, mas é difícil da gente ter empatia com o outro, porque é se colocar no lugar do outro. E a carga que o outro está levando, às vezes você não sabe. Então, assim, seja pelo menos amoroso com os outros, seja carinhoso. Se você está dentro da casa de Deus, se você está carregando Jesus dentro de você, se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você sabe que Ele é o exemplo de amor maior, né? Não existe nenhum amor maior do que o de Cristo pela humanidade. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele sofreu todas as dores, todas as humilhações por causa de nós. Por que a gente também não pode ter um pouco, né? Um pouco, que a gente está buscando se assemelhar um pouco, que a gente nunca vai chegar ao que Cristo foi. Mas se a gente falar e se colocar no propósito de ser um pouquinho como Jesus, amar como Jesus amou, perdoar como Jesus perdoou, né? Não tem a musiquinha antiga? Amar como Jesus amou. Se a gente pelo menos lembrar disso e olhar para o próximo como se fosse você. Você gostaria de que o seu próximo olhasse para você de cara amarrada? Te desse rabanadas mal educadas o tempo todo? Você não gostaria disso. Então, é sobre isso, entendeu? É difícil, mas não se afaste do caminho do Senhor. Não saia da sua igreja porque o irmãozinho agiu assim, porque o irmãozinho agiu assado. Não é sobre isso. Eu estou na minha igreja desde os meus 16 anos. Eu tenho 56 anos. E eu já vi, eu já ouvi, eu já passei por milhões de coisas lá dentro. E eu não saí, e nem vou sair, porque o templo, lá é só parede. Só parede. A igreja sou eu e você. Sou eu, você e o meu próximo, outras pessoas que estão lá. A gente vai lá para comungar, né, para ter comunhão uns com os outros. E isso, com a convivência, a gente vai amando do jeito de Jesus. A gente vai aprendendo a amar do jeito de Jesus. Não adianta você ir para outra igreja que você vai encontrar as mesmas coisas, a não ser que seja por comodidade. Comodidade, aliás, é perto da minha casa. Então eu não tenho dinheiro para pagar a passagem, então eu vou ficar numa igreja próximo da minha casa. Mas não adianta você ficar pulando de igreja em igreja, porque você vai encontrar os mesmos problemas, entendeu? As pessoas, nós pessoas, erramos. Eu erro, o meu irmãozinho erra, o outro erra. Então cabe a nós ter o discernimento, a paciência, a sabedoria, buscar de Deus essas coisas para a gente amar, entendeu? Se a gente não fizer isso, a gente não vai amar em lugar nenhum, nem no seu trabalho, nem na sua casa, não, numa excursão que você for, onde tiver pessoas, né? Onde tiver pessoas, vai ter atritos, vai ter confusão. Mas quando a gente busca o centro, que é Deus, né? Que é amor, a gente ama, a gente aprende a amar do jeito de Jesus. Então eu deixo essa palavra para você. Se você se decepcionou na sua igreja, se você está brigado na sua casa, procure amar do jeito de Jesus, né? Porque o jeito dele era perfeito.
Jesus nos amou incondicionalmente. Que amor lindo, né? Quando a gente sabe que um ser viveu as primeiras dores, morreu a primeira morte, para que a gente tivesse vida, para que a gente tivesse salvação, para que a gente tivesse essas oportunidades de nos abraçar, de conviver, de comungar. Nossa, isso é muito lindo, gente. Então, assim, ontem eu fiquei muito triste, porque eu conversei com uma senhora que ela disse que afastou-se da igreja durante muito tempo, porque um membro superior da igreja disse uma palavra para ela que magoou ela profundamente. Ela não liberou perdão e por conta disso ela está praticamente se punindo, porque ela não está convivendo, ela não está congregando, porque ela ficou com essa mágoa, né? Então a gente vai encontrar isso em vários lugares. Então, assim, o certo é a gente buscar mesmo a comunhão com Deus, ler a palavra, buscar sabedoria aqui, ver que Deus amou. E outra coisa, desde o início Deus escolheu líderes. É importante que as igrejas tenham um líder. Ele pode cair, ele pode pecar? Pode, ele é um ser humano, né? Ele pode sair da graça de Deus, ele pode começar a fazer as coisas pelo próprio entendimento dele, não buscar o entendimento de Deus. Pode, ele é humano, né? Mas não é sobre você e Deus. Se a sua comunhão com Deus for constante, você vai ver que o amor de Deus é maravilhoso, é incondicional. E não dá para você ir a lugar nenhum, fazer nada, sem ter a graça de Deus sobre a sua vida. Amém, irmãozinho? Amém, irmãzinha? Espero que essa palavra ajude vocês de alguma forma, porque eu comecei a andar com Cristo desde os meus 16 anos. E eu sei que tudo que eu já passei, tudo que eu já vivi, tudo que eu já superei, tudo que eu ainda sei que está preparado para mim, eu não seria ninguém, eu não faria nada, né? Eu caio, levanto, caio de novo, torno a levantar, pessoas me agridem. Talvez eu já tenha agredido várias pessoas, eu não sei. Eu espero que, se eu tiver feito isso, que as pessoas cheguem até mim e me falem, para que eu possa pedir desculpa, para que eu possa dar um abraço, para que eu possa recomeçar, porque Deus nos dá essa oportunidade todos os dias de recomeçar, né? Então por que a gente também não pode dar para o outro? Então é assim. E Jesus, o que que Jesus falou? Onde dois ou três estiver reunido, concordando com o meu nome, concordando com os meus ensinamentos, ali eu estarei. Né? Então, o Senhor está conosco todos os dias. O Espírito Santo está conosco todos os dias. E é Ele que nos dá essa condição de amar e respeitar e cuidar uns dos outros, né, dia após dia, até que o Senhor nos leve dessa terra. Beijos, a paz do Senhor.